gente vai, a gente vai. Você quer que a gente pegue lá naquela lista, Josué, É, aquela lista que a professora pediu para estudar. para estudar por ela? Ah, então tá. Então a gente vai usando a lista, vai revisando alguns conceitinhos, tá bom? Vamos fazer Uhum, dessa forma? sim, E hoje, à noitinha, a gente avança nela, tá bom? tá, Essa primeira parte a gente vai mais conceitual, depois a gente avança nela, tá? tá. Tudo bem? Uhum, Então tá joia. Você está vendo uma tela diferente aí, Josué? tô, Tá. Você consegue ler bem? consigo. Consegue? Então vamos nós. Analisando, analisando o triângulo retângulo, com as suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos alfa, então, olha lá, os ângulos alfa, ó, beta, são iguais a. Então, vamos ver. Olha só, vamos então, Josué, pegar um pouquinho a parte conceitual aqui. Olha só, ele está querendo da gente, olha aqui, ó, que nós analisemos quem é o seno desse ângulo aqui, ó, do alfa, ó. É essa letra grega pequenininha que está bem aqui no cantinho. E também a outra letra grega que está representando aquele ângulo ali, bem no cantinho, ó. Beleza, beleza? Beleza. Aí, Josué, ó, o que que a gente tem que ter em mente? A teoria, as definições. O que que você está querendo dizer, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte aqui, olha, que o seno de um ângulo qualquer, tá? O seno de um ângulo qualquer, a gente pode chamar de seno de x, ó, vai ser igual a quem? Ao cateto oposto dividido essa barrinha inclinada aí é um sinal de divisão, dividido pela hipotenusa. E, Uhum. professor, que é isso? Olha aqui, ó. Você consegue identificar nesse triângulo aí quem é a hipotenusa, Josué? É o 15. É o 15, né? Olha lá, ó. Nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. O vértice C desse triângulo, ó, é um ângulo reto, ó, ele tem 90 graus. Oposto ao maior ângulo desse triângulo, olha lá, ó, se você observar, o ângulo beta ele é menor do que 90, o ângulo alfa é menor do que 90. O ângulo beta ele é o maior ângulo desse triângulo que a gente está observando. Olha lá, Uhum. e oposto a ele, a gente tem o maior lado, ó. Tá vendo, ó? O nosso ângulo está aqui de 90, ó. Agora olha lá, o oposto a ele, ó, lá do outro lado, ó. Quem que a gente tem? O maior lado. Olha Uhum. aqui, ó, por sua vez, o que que nós temos? Olha o ângulo alfa ali, ó. Oposto a ele, ó, lá do outro lado, a gente tem o menor lado. Por quê? O alfa é o menor ângulo, ó. E o ângulo beta, ele é maior que o alfa e é menor do que o ângulo de 90. Aí ele ficou no intermediário ali, ó. Oposto a ele, olha lá, a gente tem um comprimento que é maior do que 9 e menor do que 15, esse cateto aí, ó. Beleza, beleza, campeão? Uhum. Então agora nós vamos fazer o quê? Ó, nós vamos já, então, ó, pegar do nosso ângulo alfa aqui, eu vou apagar essas setas, ó. Vou apagar essas setas. Vou deixar só a seta no ângulo alfa. Vamos mudar ela de posição aqui para ficar melhor. O nosso foco agora está aqui, ó. Aí nós temos que o seno de um ângulo qualquer, ó, pode ser o seno do ângulo x, vai ser o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então vamos pegar aqui o ângulo alfa, ó. Olha aqui o ângulo alfa. Qual é o cateto que é oposto a ele, Josué? É o 9.
O 9, olha lá, ó, oposto a ele aqui, ó, nós temos quem? O 9. O que que nós vamos fazer? Ó, vamos escrever então essa razão ali, ó. Olha lá, o cateto oposto a ele, olha lá, ao ângulo alfa, que nós estamos analisando o alfa, olha lá, vale 9. Dividido, olha a barrinha inclinada aí, ó. Dividido pela hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa desse triângulo? 15. 15. 15. Excelente. Josué, o que que você acha, cara, dessa fração aí, ó? 9 Dá 15 pra, avos. Dá para dá pra simplificar? simplificar por 3. Maravilha. 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 Se nós formos simplificar por 3, ó, então vamos dividir o numerador por 3. 9 dividido por 3 dá quanto? 3. 3. 15 dividido por 3, 5. 5. Então, ó, esse nosso seno de x aqui, ó, nós podemos, ó, pegar a canetinha aqui e fazermos, transformá-lo ele num alfa aqui, ó. Olha lá, transformar ele mais ou menos num alfa. Se você quiser anotar, tá? Aí você faz o alfa direitinho. Mas ficou parecido ali, eu só exagerei um pouquinho no traço. Olha lá, ó. Tranquilo até aí, campeão? Tranquilo. Tranquilo? Vamos para o beta? Olha lá. Uhum. Aqui. Agora, peraí, ó, podemos afirmar que o valor do seno, do cosseno e tangente. Opa, peraí, só um instantinho. Vamos continuar ainda no alfa, vamos calcular o cosseno do alfa. Josué, Hum. vamos fazer agora o cosseno do alfa. Qual é a relação do cosseno de alfa? Eu vou fazer um x, depois eu emendo ele, tá? Porque eu não tenho esse símbolo aqui. Olha lá, ó. Qual que é a fórmula do cosseno? Você lembra, campeão? Cateto adjacente dividido por hipotenusa? Cateto adjacente, eu vou abreviar, dividido por quem? Pela Hipotenusa? hipotenusa. Parabéns. Vamos lá, hipotenusa. Agora, campeão, ó, quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o 12. Cateto adjacente é o 12. Adjacente é a mesma coisa que vizinho, tá? Então, Uhum. vizinho do nosso ângulo alfa aqui, ó, que faz divisa com ele ali, ó, tá vendo? Esse é o adjacente. O cateto adjacente, ó, é o 12. Dividido por quem? Dividido pela hipotenusa. A 15. hipotenusa nossa é a mesma lá, é o maior lado do nosso triângulo retângulo, concorda? 15. O que que você acha? Dá para a gente simplificar isso aí? Por 3. Por 3. Maravilha. 12 por 3. 4. 15 por 3. 5. 5. Joia? Então, nós Uhum. temos que o cosseno. Agora, Josué, o que nós vamos fazer, cara? Nós só vamos transformar aquele x ali na letra grega alfa. Ó. Olha lá. O cosseno de alfa é igual a 4/15 avos. Ó. Beleza, beleza, campeão? Beleza. Joia. Vamos para a tangente de alfa. Uhum. A tangente, ó, de alfa, vamos chamar ela de x, depois a gente emenda ela lá. Qual que é a definição da tangente? Você lembra, campeão? Cateto adjacente dividido por cateto oposto? Eu acho que é o inverso, não é? Não é o cateto oposto pelo adjacente? Deve ser, eu não lembro direito. Ó, é o cateto oposto de joia, joia, tá?
Ó, dividido pelo cateto adjacente. Vamos Hum, lá? Adjacente. Joia. Ah lá. Agora, o que nós vamos fazer? O nosso ângulo alfa está aqui. Ó. Quem que é o cateto oposto a ele? Ó? é o É o 9. que está lá do outro lado. Ó. É o 9. É o 9. Esse é o cateto oposto. Quem que é o cateto adjacente? Olha lá, quem que é o vizinho? 12. É o 12, concorda? Hum, Olha lá, ó. 9 sobre 12. O que você acha? Dá para a gente simplificar essa fração? Ela é uma fração redutível. por 3 de novo. Por 3 de novo. Maravilha. Olha lá, 9 por 3, 3. 12 por 3, 4. Então, nós montamos todas as relações, Josué. Só faltou emendar aqui, ó, para ficar ó, parecido com o ângulo alfa. Ó. Olha aqui, ó. Olha lá, tangente de alfa, ó. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. 3 quintos, 4 quintos e 3 quartos. Joia? Beleza. Beleza? Você acha que é interessante a gente fazer essa do beta ou a gente passa para frente? Pode passar, eu acho. Vamos? Pode passar? Então, só comentar aqui rapidinho, ó. Agora, se nós estivéssemos analisando o ângulo beta, o seno seria quem? O cateto oposto. Quem que é o cateto oposto ao beta, Josué? Era 12. O 12. A hipotenusa continua sendo a mesma, concorda? Sim. Quem é o cateto adjacente ao beta? Quem é o vizinho dele? O 9. O 9. Né? Aí a gente montaria a relação do seno e do cosseno já, que a hipotenusa é a mesma, é o 15. Ó, né? Então ia ficar 12 sobre 15 para o seno. Para o cosseno ia ficar 9 sobre 15. Ia inverter. Na verdade, né? É ficar o inverso do ângulo alfa. Ó. É isso que nós escrevemos aqui invertido. E depois a tangente. Como que fica a tangente de beta? Fica 12 dividido por 9. Vai ficar 4. 12 dividido por 9. Maravilha, campeão. Isso. Por 3 vai dar 4, o outro por 3, e aí inverter isso aqui, ó. Em vez de Hum, dar 3 quartos, seria 4 terços. Concorda? sim. Joinha, campeão. Vamos em frente? Vamos. Então vamos lá. Ah, peraí, que eu tenho que pegar o mouse. Vamos ver como que eu vou fazer para descer aqui. Deu. Apagando. Fica apagar tudo. Ah lá, ó. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então, ele estava a 40 metros de distância, ó, foi possível construir esse triângulo retângulo. Ó, esse aqui você já tinha feito ou não, Josué? A Não gente pode tinha. fazer, né? Sim. Tá ótimo, então vamos fazer. Há uma. Ó, então, ó, o cara queria calcular a altura do prédio, Josué, ó, sem subir, sem usar trena, sem usar nada. Tá vendo? Uhum. Só usando trigonometria, ó. Então, o que ele constatou? Que, ó, a 40 metros de distância, ó, olha lá, foi possível construir esse triângulo. Outra coisa que a gente observa, esse triângulo tem um ângulo de 30 graus, ó. Hum.
Ah, professor, agora eu estou entendendo, pô. Se tem um ângulo de 30 graus, Josué, você sabe o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis? Hum, mais ou menos. Mais ou menos, não tem problema. Vamos lá, ó. É, será que seria bom a gente fazer essa. Vamos fazer essa tabelinha. Peraí, eu vou fazer essa tabelinha. Olha lá. Será que a gente consegue jogar dentro de uma tabela? Peraí. Vamos escrever o seno, o cosseno e a tangente. Seno, cosseno e tangente. Ixi, pior que aqui não tem raiz, hein? Eu vou ter que fazer mais ou menos uma mágica aqui para ver se isso dá certo. Eu não tenho o radical no editor de texto. Hum, E do lado de cá, espera aí que nós vamos fazer aqui, Josué. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer essa tabelinha. Você pode anotá-la no caderno aí, Josué? sim. Bem rapidinho. Porque se o meu não ficar muito bonitinho aqui, você capricha no seu aí. Trinta, 45 e 70. Vamos ver se ficou bom. Ficou. Aqui é graus, tá, campeão? É ângulo, tá? O ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Então, o que que eu sugeriria a você? Ó? Faz aquela bolinha aqui em cima do grau, ó, que é ângulo, tá? Tá. Pronto. Aqui, ó, o seno de 30, Josué, ó, essa parte aqui vale a pena a gente ficar bem atento aqui, ó, porque o seno de 30, ó, vale meio. O seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60, que também vale meio, ó. Hum, Agora, o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Esse que eu não sei se eu vou conseguir escrever bem aqui. Eu vou tentar. O cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Ó. hum, Tá vendo? sim. Agora, a gente inverte, ó. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, ó. Ah lá, eles invertem de posição. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, ó. Eles invertem de posição. Hum, Beleza? beleza. Agora, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Eita, o que você está fazendo aí? Tudo torto. Ó, raiz de 2 sobre 2. Eu estou tentando fazer aqui, é meio enroladinho, mas o seu você faz bem bonitinho, tá, Josué? Tá.
Raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45 vale 1. Porque a tangente é a mesma coisa também que o seno dividido pelo cosseno. E aí você vai dividir raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, dá 1, tá? Uhum. Mas com esse seno e esse cosseno aqui, a gente já vai dar uma trabalhada boa. A tangente aqui, ó, essa aqui vai dar a raiz de 3 sobre 3, ó. Raiz de 3 sobre 3. Pronto. Com isso aqui, a gente já vai fazer um monte de coisa. Vamos voltar aqui no problema. Tudo bem até aí, Josué? Tudo. Então, o que ele falou para a gente? Ó, então vamos, campeão. Ó, um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir um triângulo retângulo, que é esse triângulo que a gente está vendo aqui. Você consegue ver bem daí? Consigo. Ó, então tá. É esse triângulo aqui, ó. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente. Ah lá, ó. Então, o que está acontecendo? Ele está falando para a gente, ó, ele está querendo saber essa altura. Nós vamos calcular por uma relação trigonométrica aqui, ó. Nós temos aqui um ângulo de 30, ó. E aí nós sabemos o quê? E nós queremos calcular quem? Essa altura aqui, ó. Nós queremos calcular essa altura. Só que nós não temos o valor dela, ó. E nós também, a única coisa que nós temos é o quê? Que esse lado aqui vale 40. Você concorda? Sim. Ah lá, joia. Agora eu te pergunto, Josué, nós temos um ângulo aqui, ó. Esse cateto aqui, ele é o oposto ou ele é adjacente ao ao lado de 40? Ao ângulo de 30, pelo amor de Deus. Ó, esse lado aqui, ele é oposto ou ele é adjacente ao ângulo de 30? Adjacente. Adjacente. Se ele é adjacente, qual relação trigonométrica nós podemos usar? Hum, tangente. Você concorda que o seno, a tangente daria, o cosseno daria, Uhum. entende? Porque o cosseno aqui, ó, vamos relembrar? O cosseno aqui, ó, de 30 vai ser igual a quem? O cateto adjacente, dividido por quem? Hipotenusa. Pela hipotenusa. Hipotenusa, ó. Beleza? Hipotenusa é com Z ou com S, hein, É com S mesmo. Josué? Com É S. com S, obrigado. Olha lá, ó, a hipotenusa com S, né, joia? Brigadão. Olha lá, ó, o cateto, então, olha lá, o cosseno de 30 vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente sabe quanto vale o cosseno de 30, Josué? Hum, Sabe, porque olha aqui, ó, ele é um esse. arco notável, ó. Esses a gente tem que memorizá-los, ó. Tá Uhum. vendo? Esses valorzinhos aqui a gente tem que memorizar, porque ó, o seno de 30 vale meio, ou 0,5. O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Aí, Uhum. ó, no lugar do cosseno de 30, o que a gente vai escrever? Raiz de 3 dividido por 2, ó. Nós vamos escrever raiz de 3
dividido por 2. Só que o que ele falou para a gente aqui, Josué? Olha no enunciado. A raiz de 3 vale quanto? 1,7. 1,7. Nós vamos pegar 1,7 aqui, ó, dividido por 2, ó, porque é a raiz de 3 sobre 2. Olha lá, ó, 1,7 dividido por 2 vai ser igual a quem? Ao cateto adjacente. Quanto que vale o cateto adjacente? 40. 40, ó. 40, concorda lá? Sim. Tudo isso dividido por quem? Pela hipotenusa, ó. Olha lá, ó. Tudo isso dividido pela hipotenusa, ó. E agora, Josué, o que que a gente tem ali, ó? Nós temos 1,7 dividido por 2. Quanto que dá 1,7 dividido por 2? É, 1,7 dividido por 2. Isso. Se fosse 1,8, você concorda que daria 0,9? Aham. Concorda? Agora, 1,7 dividido por 2 vai dar quanto? 0,8. Isso, 8,5. Hum, Concorda? 0,85. Se você pegar 1,7, né, pode bater na calculadora. 1,7 dividido por 2 dá 0,85. Concorda? Porque se uhum, fosse 0,8, ó, 0,8 mais 0,8 dá 1,6. Agora, 0,85 mais 0,85 dá 1,7. Olha lá, ó, 1,7 vai ser igual a quanto? A 40 dividido pela hipotenusa, ó. Dividido pela hum. hipotenusa. Como é que a gente faz agora, Josué, para a gente isolar essa hipotenusa? Você concorda que ela está dividindo? Sim. Ah lá, nós vamos passar ela lá para cima multiplicando. E vamos pegar aquele 0,85 e passar para o lugar dela aqui dividindo, ó. Hum, Você entendeu, campeão? entendi. Ah lá, ó. Vamos pegar essa hipotenusa, ela não está dividindo? Nós vamos passar ela lá para cima, ó, multiplicando 0,85. Aí, ó, nós nem vamos escrever o 0,85 lá, nós já vamos trocar ele de posição, ó. Como ele estava multiplicando a hipotenusa lá, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por quanto? 0,85. Ó. Hum, Olha aí. E agora? E agora, Josué? O que que a gente tem? divi- Tem que dividir 40 por Na, 85. 0. por 0,85. Quanto que vai dar? Você tem como bater aí para gente? Ah, deixa eu te perguntar. Você pode usar a calculadora na hora da prova? Não. Não. Então, né? Então é melhor a gente fazer o quê? É melhor a gente treinar sem perdão. Eu pedi para você bater na calculadora, mas não é para bater. Vamos fazer então de outra forma. Vamos fazer, essa continha vai ter que ser feita no braço, mas a gente consegue fazer. Então, peraí. Você já anotou essa tabelinha aqui? Já. Já. Aqui Já. só faltou, ó, a tangente de 60. Quanto que vale a tangente de 60, Josué? Não é o Hum, seno dividido pelo cosseno? Ah lá, ó. Se a hum, gente dividir o seno pelo cosseno aqui, ó, ela vai dar
a raiz de 3, ó. Ó, aqui ela vai dar a raiz de 3. Aí você completa a sua tabelinha para a gente poder apagar. Ali ela deu raiz de 3 sobre 3, tá? Eu vou anotar isso aqui melhor. Aqui Tá. é a raiz de 3 sobre 3, tá, campeão? Ó, aqui é a raiz de 3 sobre 3, ó. Beleza? Esse é o valor da tangente, ó. Raiz de 3 sobre 3. Uhum. Ok até aí? Você anota direitinho a tabelinha, que essa tabelinha a gente usa para tudo. Já Aqui, se anotei. você observar, ó, já anotou, né? Se Hum. você observar, o que, que a gente vai ter aí? Ó, o 45 é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Na hora que você divide o seno dividido pelo cosseno, tá? Ó, Josué, ó, se você dividir o seno... Ah, não. Aí não, né, professor? Pelo amor, né? Ó, se você dividir o seno dividido pelo cosseno, ó, isso é igual a tangente, tá, Josué? Tá. Ô, professor, isso é importante para a gente? Claro que é. Vem aqui, ó. Pega o ângulo de 45, divide seno, vale a raiz de 2 sobre 2. O cosseno também vale a raiz de 2 sobre 2. Você está dividindo dois números iguais, um é igual ao outro, olha lá. Raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Aí o resultado dá quanto? 1. Hum. Tá vendo? Bem facinho da gente guardar. E aqui, ó, o que, que aconteceu? Ó, o seno de 30 é meio. Ele é igual a quem? Ao cosseno de 60 aqui, ó. Ah lá. E o Hum. cosseno de 30, ó. Ah lá. Ele é igual ao seno de 60. Beleza? Ô, professor, por que, que você está falando isso para mim? Porque aqui no problema que ele deu, Josué, ele falou para você aqui que a raiz de 3, ó, vale quanto? 1,7. Aí, de cara, a gente já tem que subentender o quê? Que é necessário você saber essa tabelinha onde aparece aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente em função das raízes, ó. No caso aí, raiz de 3, ó. Beleza, beleza, campeão? Você entendeu o que o prof está Beleza. querendo dizer? Entendi. Tranquilo? Então, Tranquilo. essa tabelinha, ela tem que só, professor, eu tenho que dar uma memorizadinha nela? Tenho, tá? Só que ela é muito fácil, ó, de memorizar, tá? O seno de 30 é meio. Esse meio é igual ao cosseno de 60, ó. Agora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É igual ao seno. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, lá. Só inverte a ordem. Tranquilo? Aham. Então, Josué, nós vamos fazer o que agora? Ó, nós vamos pegar um valor da nossa tangente aqui, ó. Um valor da nossa tangente, né? Deixa eu só pegar o celular aqui, Josué, só um minutinho.
Perdão, Josué, tinha uma chamadazinha ali. Eu tive que ir lá para desligar. Ó, tudo bem, então, com essa tabelinha? Tudo. Tudo. Então, Josué, essa aí é uma tarefinha que tem que ser feita, tá? Dá uma memorizadinha nela, mas você é esperto, isso aí vai ficar tranquilo. Olha aqui, o que nós podemos fazer aqui de cara, então, ó, seguir a tua sugestão lá no início, ó. Ô, professor, se a gente continuar calculando aqui do jeito que a gente estava fazendo, vai dar certo? Claro que vai. Só que aqui, ó, o que que acontece? Se nós usarmos a relação da tangente de uma vez, ó, vamos usar aqui então a relação da tangente, ó. Eu vou escrever aqui nessa linha de baixo, onde está o exercício 3, ó. A tangente de 30 graus, ó, lá, vai ser igual a quem? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos dar nome para os bois, ó. Quanto que vale a tangente de 30? Vale a raiz de 3 sobre 3, ó. Tá vendo? Agora, só que lá no enunciado ele falou, dados, use raiz de 3 igual a 1,7. 1,7 dividido por 3 vai dar mais ou menos quanto, hein, Josué? Quanto 1,7 dividido por 3. tá 0, Está dando aqui aproximadamente 0,56, campeão. Tá? É mais ou menos 0,56. Aí você faz com calma, tá? Só para a gente poder avançar aqui. Ó, deu aproximadamente 0,56. Só que esses. Então, aqui eu acho que eu vou colocar uma setinha aqui. Pelo menos dar um espaço aqui, ó. A tangente de 30 vai ser igual a raiz de 3 dividido por 3. Ele falou que a raiz de 3 é igual a raiz de 3 igual a 1,7. 1,7 dividido por 3 é quanto? 0,56. Isso vai ser igual a quem? Ao cateto oposto, olha lá, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30. Você concorda que o cateto oposto é a altura do prédio? Sim. Olha lá, ó. O cateto oposto ao ângulo de 30 é a altura do prédio. É isso que nós estamos querendo descobrir. Dividido pelo cateto adjacente. Quanto que vale o cateto adjacente ao ângulo de 30? 40. Ah lá, ó. Quem é o cateto? 40, tá vendo? Ó? O cateto adjacente ao ângulo de 30, lá vale 40. Agora, Josué, como que a gente faz para isolar o cateto oposto, que é exatamente a altura do prédio? Hum, O que que você acha? Você concorda que basta a gente passar ele multiplicando ali, ó? Olha aqui, ó. Nós temos que 0,56, nós estamos aqui, tá, Josué? Ó, 0,56 vai ser igual a quem? Igual ao cateto oposto dividido por 40. Nós queremos isolar o cateto oposto, ó, porque o cateto oposto, ó, esse cara aqui, ó, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30, olha lá. Ele é exatamente quem, ó? A altura do prédio, ó. Concorda? sim. Quanto que dá, então, ó, o cateto oposto? Ó? Basta a gente pegar o 40 e passar multiplicando. Beleza, beleza? Beleza. Agora, se a gente pegar o 0,56 e multiplicá-lo por 40, ó, dá aproximadamente 22,4 metros. Você entendeu aí, campeão? Entendi. Aqui, ó, nós vamos pegar esse
40, entendeu? Nós vamos pegar esse 40 que está aqui, Josué, e passar ele multiplicando aqui, ó. Então vai ficar o quê? O cateto oposto isolado do lado direito, é isso que a gente quer, isolar o valor dele, é isso que a gente está procurando, que é exatamente a altura do prédio. Ah lá. E do lado esquerdo da igualdade, a gente tem 40 vezes 0,56. 40 vezes 0,56, né? Então vamos reescrever aqui, ó. O cateto oposto vai ser igual a 40 vezes 0,56, ó. Ah lá. 40 vezes 0,56. Josué, meu trem está embolando aqui, campeão. Ah lá, ó. Vamos ver se a gente faz aqui, né? Ah lá, 40 vezes 0,56. Quanto que dá 40 vezes 0,56? Vai dar aproximadamente 22,4. É a altura do nosso prédio, ó. Tá vendo? É um prédio de 7 andares, mais ou menos. Tá? É mais ou menos 3 e um pouquinho cada andar, 3, 3 e um pouquinho. Ficou entendido, campeão? Beleza. Beleza? Sim, Você anotou direitinho aí, Josué? notei. Sim. Anotou? Nós podemos apagar e passar para frente? Pode. Tá. Se você quiser bater um print screen da tela, você está no celular ou no computador? No celular. Hã? Oi? Mas a gente vai precisar dele às 16h40. Já te falou lá. Ah, tá. Beleza, então, Josué. Vamos em frente. Uhum. Aí, ó, beleza. Peraí, deixa eu descer aqui. Josué. Como é que a gente faz aqui? Opa, apareceu. No triângulo retângulo a seguir, sabendo que os lados estão medidos em metros, o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa, beta são. E esse aí, Josué? Vamos lá montar o alfa. Agora a gente já sabe a relação, vamos fazer mais rapidinho. Sim. Quanto que dá o seno de alfa, campeão? Fala para mim aí. O seno de alfa. Calma. Isso. É, vai dar 10 dividido por 26. Maravilha. Matou. Excelente. Quanto que dá o cosseno de alfa, Josué? Vai ser 25 sobre 26. Maravilha. Quanto que dá a tangente de alfa? 10 sobre 25. Nossa, mas é fera. Tranquilo. E o beta? Quanto que dá o seno de beta? Vai ser 25 sobre 10. É, não, calma. 25 sobre 10. Ó, seno de beta. A primeira parte você foi excelente. E aqui você já começou bem. O seno Ah, de beta, ó, 25 sobre 26. vai ser 25, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A nossa hipotenusa, Uhum. ó, vale 26. Concorda? Sim. Cosseno de beta, Josué. 10 sobre 26. Maravilha! Com chave de ouro. Tangente de beta.
25 sobre 10. 25, que vai ser o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. 25 sobre 10. Nossa, que bênção. Então, vamos lá, ó, 25 sobre 10. Você concorda que aqui dá para a gente dividir? Ó? Quanto que dá essa conta? Hum, Tem que simplificar por... Isso. Mas agora vamos responder ela em número decimal, número com vírgula. Quanto que dá 25 dividido por 10? Vai dar... Deixa eu fazer. Aqui não precisa fazer, campeão. Ó. Aqui, ó. Ah, Você concorda que daria 2,5? verdade. Concorda? Olha lá, ó, você está Sim, dividindo por 10. Ó. Aonde está a vírgula do 25? Ela está aqui, ó. Concorda que 25,0 é a mesma coisa que 25? sim. Se a gente vai dividir agora por 10, ó, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, aquele 25 vai virar o quê? 2,5. Hum, Concorda? Porque aqui, ó, 2,5 ou 2,50, esse zero aí não vale de nada. Você concorda? Concordo. Agora, aqui, ó, se a gente tivesse assim, ó, 2,5, ó, dividido por 100, quanto que daria essa conta, Josué? 0,25? Não, 0,25. é. Parabéns, é isso mesmo, não tem que É. complicar, já acertou. Olha lá, porque onde que está a vírgula do 25? Está aqui atrás. Ó. Agora nós vamos dividir isso por 100. Ó. Tem 2 zeros no denominador, então a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Vai ficar o quê? Vai ficar 0,25. Olha lá, ela andou 2 casas para a esquerda. E esse zero, professor, olha lá, ele não ajuda, não influi em nada. Ó. Beleza? Uhum. Porque ele está depois da vírgula, então ele não contribui com nada. Tranquilo? Vamos em frente então, Josué. Vamos. Eu vou apagar aqui. Então, ó, tudo isso para dizer que aquela tangente valia 2,5. Vai que tem uma questão que ele te peça alternativas para marcar a alternativa correta, né? Eu só fiz isso aí para se aparecer alguma coisa assim, você marca certo. E também você poderia seguir o caminho que você sugeriu, simplificar aquela fração. Os dois são múltiplos de 5, né? Uhum. Joia. Josué, e agora, campeão? Olha lá, um avião levantou o voo, formando um ângulo de 20 graus com o solo, e atingiu uma altura de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros quadrados foi de... Tem coisa errada aí, né? Uhum. Porque não tem uma distância. Você já viu percorrer uma distância em metros quadrados? Não existe isso. Metro quadrado é uma unidade de área, concorda? Sim, Então, ó, a distância percorrida em metros, ó. Esses quadrados aqui não está fazendo muito sentido. Você concorda, campeão? concordo. Né? Agora, se você fala assim, qual é a área, né, de uma figura retangular? Né? Aí sim, aí seria metro quadrado. Então, aqui, ó, a distância, ó, ele deixou bem enfático aqui, distância. Distância é perímetro, então é metros. Vamos lá, então, ó. Olha o que ele fez, ó. Vamos fazer um diagramazinho aqui para a gente entender. Ó, um avião levantou o voo formando um ângulo de 20 graus com o solo. Vamos representar o solo. Eita, vamos representar o solo. Aqui, ó. E aí o avião fez um voo aqui, ó, formando 20 graus com o solo, ó. Então vamos fechar aqui um triângulo retângulo para a gente poder usar as nossas relações trigonométricas. Beleza? Beleza.
aqui, campeão, ó, 20 graus, ó. Vou chamar o textinho aqui, ó. 20 graus. Tem aquele ângulo ali. Agora, o que nós vamos fazer? 20 graus. Ah lá, ele atingiu uma altura de quantos metros? 1368. 1368. Você concorda que é esse cateto aqui o que vai representar a nossa altura? Sim. Ah lá. E agora? Hum, E agora, é, campeão? Esse exercício ele é mais fácil porque ele, olha aqui, ó, use, ele deu os valores para a gente, ó. Esses valores são tabelados. Sabe, se você for no seu livro, tem uma tabela lá com seno, cosseno e tangente de um monte de ângulos, sabe? Aí ele já uhum. deu aqui, ó, use, né? Então, você concorda, Josué, que esse avião aqui, ó, a distância percorrida por ele foi desse ponto até aquele ponto, ó? Sim. E como que a gente chama esse lado aqui do triângulo? É hipotenusa? Hipotenusa. A hipotenusa. Concorda? Sim. Só que ficou um pouquinho dúvida aqui o seguinte, ó, quando ele pergunta a distância percorrida, eu entendo que é essa distância aqui, ó. Agora, a distância percorrida também, ele poderia ter sido mais explícito e falar que, entendeu? Na hora é até uma coisa de perguntar ao professor, professor, isso aqui é essa distância aqui, ó, ou isso aqui é o quanto ele deslocou em relação ao solo, entende? Porque se for em relação ao solo, nós vamos usar qual relação trigonométrica, hein, Josué? O seno? Nós vamos usar o cosseno, porque o cosseno relaciona o cateto adjacente, ó. Hum, Tá vendo? Nesse sim. caso aqui, ó, a distância percorrida é a hipotenusa, que de fato foi isso aqui que o avião percorreu, você concorda? Ele está Sim. andando para frente e está subindo, andando para frente e está subindo. Quanto que ele percorreu? Isso que está aqui. Aí, ó, qual relação que envolve, ó, o cateto oposto e a hipotenusa? Qual É o relação? É o seno. cosseno? É o seno. Olha lá, o seno Tá. de 20 vai ser igual a quem? De 20 graus, ó. Tá vendo? Vai ser igual a quem? O cateto oposto. Quanto que vale o cateto oposto ao ângulo de 20? 1368. Dividido por quem? Por hipotenusa. Pela hipotenusa. Agora, a gente sabe quanto que vale o seno de 20, Josué? Seno de 20. 0,34. 0,34. No lugar do seno de 20, nós vamos colocar lá quanto? 0,34. Olha lá. Beleza? Sim. Olha lá. Tudo isso é igual a quanto? A 1368. Ó, tudo isso é igual a 1368 dividido por quem? Pela hipotenusa. Pela hipotenusa. Só que, nós precisamos agora isolar a hipotenusa. Ah lá, Josué, ela está dividindo no segundo membro. O que, que a gente faz com ela? Coloca ela no lugar do 0,34. E pega o 0,34 e passa para o lugar dela. Ela vai passar multiplicando o 0,34, o 0,34 que estava multiplicando ela vai passar dividindo. Uhum. Concorda? Sim. Então, a nossa hipotenusa lá, ó, vai ser igual a quem? A
368 dividido por quanto? 0,34. Por 0,34. Por 0,34. Ô, professor, e agora? Agora, sabe o que que você faz, campeão? Olha aqui, ó. Agora, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu só mexer com ela do lugar. Você está anotando aí, Josué? Sim. Tá? Para você não perder a sequência dos nossos exercícios. Nós estamos no exercício 4, tá? Uhum. Olha lá, ó. O que que você faz quando você tem uma conta dessa de dividir? Você multiplica aqui o numerador e o denominador por 100. Para quê, prof? Olha aqui, ó. Se você multiplicar o numerador por 100, vai ficar 1.368,00. Agora você vai fazer o quê? Ó? Divide por 34. Ó. Você multiplicou aquele 0,34 por 100. Você entendeu o que nós pensamos? Hein, Josué? Olha aqui, ó. Aqui não tinha um número com vírgula? Aham. Multiplica ele por 100, ó, que você tira a vírgula dele. Ó. Ele valia 0,34. Se você multiplicar por 100, ele vai virar quanto? Ele vai 34. transformar em 34 aqui, ó. Ó. E aqui, ó, como você multiplicou o denominador por 100, você tem que multiplicar o numerador também, ó. Basta você acrescentar 2 zeros, ó, na frente do número, ó. Porque ele era inteiro. Na hora que você multiplica por 100, a vírgula anda para onde? Para a direita, ó. Você entendeu, campeão? Entendi. Ó, 1.380. Onde que está a vírgula desse número? Está aqui, ó. Ó. Agora nós vamos multiplicar esse número aí por 100, ó. O que que vai acontecer com ele? A vírgula vai andar uma casa para a direita aqui, você vai botar outro zero e ela vai andar outra casa. Por quê? Aqui tem 2 zeros. Ah, professor, então quer dizer que o número vai ficar assim, ó, 1.300 e... Ah, não é 1.380, não, perdão. 1668. Perdão, é 1.368, ó. Perdão. Olha lá, ó. 1.368. Olha lá, ó. Só que agora, ó, a vírgula estava ali, não estava? Ó. Hum. Aí você tem, por exemplo, um zero, 2 zeros depois da vírgula, ó. Como você está multiplicando por 100, ele vai andar um zero, 2 zeros, ó. Essa vírgula vai vir para cá, ó. Que número que ficou? 136.800, ó. É o que está escrito aqui, ó. Hum. Você entendeu, campeão? Isso é potência Entendi. de 10. Nós só... Ali a gente tinha o quê? 0,34, ó, vezes quanto? 100. Por que que tu está multiplicando por 100, prof? Porque nós estamos querendo transformar esse 0,34 aqui em 34, ó, no número inteiro. Para quê, professor? Sabe para quê, Josué? Porque agora essa conta aqui fica muito mais fácil de fazer. Ó. Tu não tem uma conta de dividir com vírgula. Ela tem números inteiros. Concorda? Concordo. Aqui, ó, 113 dá para dividir por 34? Não. 136 dá para dividir por 34? Não vai dar exato, mas dá para dividir. Aí aqui vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 30, 120. 4 vezes 4, 16. Opa, vamos ver, campeão? Com 4 aqui, ó. 4 vezes 4, 16, ó. 16. Hum. Vai 1. 4 vezes 3, 12. E 1, 13, ó. Ah lá. Ah lá. Quanto que dá 136 menos 136? Zero. Zero. Aí nós vamos baixar o 8 aqui, ó. Uhum. Concorda?
Vai ter que colocar uma vírgula ali do outro lado. Isso! Nossa, Josué, maravilha, campeão. Aí, ó, o 8 dá para dividir por 34? Não. Não. Concorda? Baixa mais um zero aqui, ó. Ó, nós vamos baixar mais um zero aqui e botar um zero aqui. Não é isso? Uhum. E agora, o 80 dá para dividir por 34? Dá. Dá 2. 34 vezes 2 dá quanto? Dá 68. 68. 80 menos 68. 18. Não, 12. Isso, Josué. Rápido na conta. Isso mesmo. Ó. Ali, ó, é 80 menos 68, que vai dar quanto? 12, ó. Eu não sei se está dando para você enxergar bem aí. Ó, Dá de boa. de boa? Obrigado, filhote. Ó, 12. Deu 12 lá. O que nós vamos fazer agora? Baixar o outro zero. Ó. 120 dá para dividir por 34? Vai dar Dá. 3. Ó. Não dá? Vai dar 3. Aí o que acontece? Olha lá, ó. 3 vezes 34 vai dar 102. Você concorda? Sim. 102 para menos 120 vai dar 18. 18. Aí o que acontece? Ó, aí vai entrar uma vírgula aqui. Nesse caso aí, ele quer aqui, ó, qual. Não, 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 não. É o de cima. Qual a distância percorrida pelo avião em metros? Vai ser aqui, ó. Se ele quiser essa distância de fato que o avião percorreu, ó, é 4.023 metros. Ó. Você entendeu, campeão? Entendi. Certinho até aí, Josué? Certo. Certo. Então tá joia. Como é que nós estamos para frente, Josué? Você acha que dá para hoje? Hoje a gente se encontra, então, pode ser lá das 8 às 9? Pode. Pode. A gente faz mais uma chamada. Ah, perdão. Você tinha anotado aqui? Já tinha. Já tinha? Então tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para frente, Josué. O que a gente tem para frente? Nós estamos passando alguns minutos, porque eu interrompi também aqui alguns minutos, tá, Josué? Tá. Não tem muita coisa e a gente já está exercitando bem o conceito. Vai dar tudo certo, tá? Uhum. Aqui tem uns aqui, ó, que eles são parecidos, ó. A gente pega pelo menos um como exemplo e aí a gente vai fazendo que você vai ficar bem preparadinho. Aí, Josué, aquela tabelinha dos arcos notáveis, pelo que eu vi aqui nos exercícios, ó, a gente subentende que é necessário memorizar, tá bem, campeão? Tá. Tá? Então tá joia. Josué, um abração para ti, campeão. Eu tenho outras aulas agora, é uma correria danada. E De depois a boa. gente volta a estar junto, tá bom? Tá. Tá? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tudo de bom.